Este grupo teve a ocasião de tentar aproveitar o tempo seguindo estritamente os tópicos de reflexão fornecidos pelos organizadores. E, portanto, no ponto 1, toda a gente esteve de acordo que estamos a assistir à emergência de entidades de tipo majestático, com poderes similares aos dos Estados em relação aos seus clientes, tratados com regras que constam dos Terms of Service e que têm que respeitar as leis aplicáveis, que no caso da União Europeia são leis federais ou parafederais. As leis que a União Europeia aprova sob forma de acts, que são, na realidade, regulamentos de aplicação direta, que evidentemente têm uma fragilidade. São de aplicação direta, mas exigem alguma cooperação dos Estados cujo território é abrangido. No caso português, por exemplo, o Estado não cumpriu, através dos seus órgãos, neste caso o Governo, não cumpriu o dever de viabilizar a boa execução do Digital Services Act, etc, etc. Portanto, o cenário de um panorama em que super empresas tecnológicas e económicas controlam a vida dos cidadãos não está afastado, é uma luta permanente, é uma tensão permanente e refletem-se nela todas as características não só da União que temos, como das especificidades de cada um dos Estados. Nós temos a nossa, uma das quais é a pouca importância da agenda digital no cotidiano da política, a não discussão de questões estratégicas relacionadas com essa política, sendo certo que as políticas públicas portuguesas estão sincronizadas e estavam sincronizadas no ciclo político anterior e neste, através de uma resolução aprovada pelo governo anterior a este, mas já da mesma formação política, e, portanto, sabemos quais são as políticas públicas obrigatórias, mas nem sempre os instrumentos para a sua aplicação efetiva estão criadas. Estamos na era do fim dos impérios. Discutiu-se muito este aspecto, uma vez que, historicamente, a discussão sobre o fim dos impérios leva-nos muito cedo, porque os impérios foram muito, lembravam menos o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, que se dissolveram em momentos históricos já muito remotos, e, recentemente, o Império Colonial Português, que teve um fim triste e em debandada, poderia ter outro se a circunstância política portuguesa tivesse sido outra. Não foi. Portanto, estamos na era do fim dos impérios, mas isso não significa o fim do direito e o fim das regras. Nesse sentido, talvez possamos exprimir a esperança de que a União se projete, não como império, certamente, mas como uma potência com relevo no concerto internacional. Estamos a evoluir, ponto 2, para governanças globais e nacionais baseadas na tecnologia e nos dados. Não é por acaso que a estratégia nacional sincronizada com a década digital da União Europeia vai nesse sentido e procura, através da reforma do Estado, conseguir mudanças que ajudem a introduzir elementos digitais que atinjam diretamente a vida dos cidadãos e melhorem o Estado que temos. E, portanto, a governance global está resumida e bem definida num acordo internacional aprovado ano passado pela ONU, que tem em anexo um pacto sobre o futuro, que é uma verdadeira carta de direitos digitais que Portugal deve cumprir e que é também um guia para o desenvolvimento sustentável. Será previsível, ponto 3, que tenhamos novas instituições transnacionais algorítmicas baseadas na AGI? Esta pergunta, ou este tópico, depende de
definirmos claramente o que é a AGI. Se teremos uma superinteligência, se já temos uma superinteligência a ser usada para nós ou porventura contra nós, é uma questão que foi debatida intensamente, não chegámos a uma conclusão muito firme, a não ser que não há ainda superinteligência. Pode haver a curto trecho, não sabemos quanto, até porque alguns dos Estados não usam o princípio da transparência. Sabemos quais, as autocracias por um lado, ou Estados onde não há rule of law. E mesmo em Estados democráticos ocidentais não são transparentes os ganhos que as Big Techs alcançam na sua atividade científica. No entanto, os resultados dessa atividade científica são conhecidos, levaram já a prémios Nobel, o que significa que algo de poderoso está em movimento. Em substituição de funções dos Estados clássicos, não, a partir do momento em que nos entendamos sobre quais são as funções dos Estados clássicos. O Vítor Ângelo insistiu muito em que essa definição tem que ser feita, deve ser abrangente, por forma a incluir as zonas típicas que a doutrina política vem situando como sendo áreas de soberania, defesa, segurança, justiça, mas também não só, algumas relacionadas com o estado de bem-estar, SNS, porventura, julgo eu. E temos nesse domínio que enfrentar e adaptar o Estado a novos desafios, designadamente o desafio da cibersegurança e o desafio da renovação da instituição militar para se adaptar à nova circunstância em que pode ser chamada a intervir em guerras híbridas, em conflitos híbridos, e, portanto, é justo, é adequado falar do mandato digital que está, na verdade, em formação à hora em que estamos a falar. Ponto 4. Vamos a caminho de um mundo multipolar com microgovernos com desconexão entre os espaços físicos. Não é líquido esta história dos microgovernos com desconexão entre os espaços físicos. E, por último, concluímos que não devíamos sequer considerar esse tópico. Deveríamos considerar, sim, o tópico vamos a caminho ou estamos num mundo multipolar com poliarquias políticas. Sem dúvida, sendo certo que é necessário garantir que essas poliarquias sejam democracias adaptadas ao século XXI. Essa tarefa não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa imperativa para que falemos de poliarquias e não, por exemplo, de autocracias ou de democracias degeneradas ou democracias iliberais, como agora é moda dizer. Ponto 5. Instituições sem qualquer relevância face à governança exercida pelas AGI. A resposta a isto está dada antes. Não haverá AGI no futuro próximo e, portanto, as instituições não correm esse risco, mas correm o risco de não se adaptarem adequadamente à evolução da transição digital. A década digital que a União Europeia fixou e que em Portugal está refletida na Estratégia Nacional para a Transformação Digital deve ser levada o mais possível a sério. E devemos começar a considerar uma realidade nova, assente numa doutrina que pertencia ao domínio da filosofia, e começar a falar no Parlamento das coisas, como a necessidade de fazer verter no sistema político interesses e realidades que fazem parte do cotidiano dos humanos, desde as águas aos ambientes e outras realidades que podem não ter voz própria com o sistema clássico de emissão e de representação. Portanto, estamos a falar de um novo tipo de representação que está, em alguns casos, a nascer, noutros não há nenhum sinal de nascimento ou sequer de percepção do problema. É porventura esse o caso português. Ponto 6.
consenso absoluto sobre a influência crescente e a importância crescente do controlo de rotas. Rotas marítimas, por um lado, mas também de infraestruturas essenciais, como estreitos, regiões, a região do Ártico, por exemplo, como ponto de conflito e de luta geoestratégica, e chamaram a atenção, especialmente o Augusto Fregoso, das novas rotas dos cabos submarinos, que no caso português têm uma boa importância, embora o futuro nos reserve também constelações de satélites fazendo comunicação direta com os cidadãos e até fazendo comunicação direta com os telemóveis que nós temos como apêndice dos olhos, dos ouvidos e da cabeça ao nosso alcance. Portanto, são desafios que só podem ser vencidos no caso de Portugal, como país integrado na União Europeia, com um esforço que transcende o espaço nacional e que exige novas formas de organização e de politização, desde os aparelhos de Estado até aos próprios cidadãos, cuja consciência crítica é necessário desenvolver, desde logo através da educação e das diversas formas de literacia. Portanto, temos aqui um novo rosto da liberdade e da igualdade para o século XXI. Portanto, foi basicamente isto. A ata revelará que não traí demasiado aquilo que aqui se passou. Obrigado. Nós fizemos a reflexão de uma forma diferente, portanto não seguimos os pontos do guião e começámos por uma constatação, olhando para o futuro, que há um perigo real para a forma de sociedade em que vivemos e analisámos a partir daí. Portanto, passando a ler, a China tem um modelo centralizado que funciona. Responde aos anseios básicos dos cidadãos, recorrendo ao uso intensivo da tecnologia em troca de submissão. A legitimidade pressupõe confiança. Através da introdução da tecnologia, mudam-se os paradigmas até de soberania e deixa de ser o cacique ou o partido, com a perda da soberania do Estado, o intermediário, e passa a ser a rede social a dar satisfação aos anseios. A busca e as necessidades de satisfação passam também a ser diferentes, naturalmente. O papel da inteligência artificial na dissolução do conhecimento comum é importante, na eliminação da capacidade de aprendizagem, ameaças à informação e de raciocínio, elementos básicos para uma sociedade democrática. Papéis do ensino e dos professores na utilização das tecnologias, nomeadamente novos paradigmas de aprendizagem e de avaliação. Ensinar curiosidade e espírito crítico são potenciais caminhos para resolver estes problemas. Temos uma nota positiva, portanto, os projetos de cidadania criam bolsas de reflexão e ação na perspectiva construtiva, crescem com alguma... vingam à nossa volta, há vários exemplos, até nós, a PDSI. A tecnologia tem um papel de regressão das capacidades cognitivas dos humanos e as repercussões destes cidadãos menos capazes e as repercussões nestes cidadãos tornam-nos menos capazes para o modelo democrático. E isto olhando muito para as gerações que vêm à frente e que nós vemos entre os nossos filhos, netos e amigos a serem sabotados no seu desenvolvimento pelas redes sociais e pela inteligência artificial agora como última ferramenta. Temos também o papel das novas religiões, entre aspas, nomeadamente seitas, cultos e afins, na disputa pelo controle das fidelidades. Portanto, não aproveitam também a diluição das relações com as instituições, em que vemos, quer na política, quer nestas religiões, o dogmatismo a ser o novo normal. Portanto, as pessoas a não questionarem, as pessoas a aceitarem até coisas que não são verdade, mas que aceitam-nas como sendo algo que lhes dá conforto. As nossas grandes dúvidas são qual o papel da felicidade e alienação, ou versus alienação, na manutenção de uma sociedade estabilizada, portanto, evitando a desagregação, e a dúvida final é, de facto, se a democracia terá futuro. Portanto,
todos estes elementos acabam por pôr em causa a sociedade como a conhecemos. Era isto, não era? Era a única mulher. Exato, e foi condenado. Eu não sei o que é que isto quer dizer, mas É melhor avançarmos, exato. Portanto, foi um processo democrático. Mais ou menos. Constatado. Não bem democrático porque não havia candidato, mas pronto, adiante. Então nós começamos logo, em vez de ir já para os pontos, vamos logo para o título. Portanto, nós somos tão eficientes que é logo o título. E o título tem pessoas e entes inteligentes. Então começamos o debate com o que é a inteligência e o que é a consciência. Abandonamos a consciência porque é demasiado problemático e abstrato e filosófico, e então já nos deu bastante celeuma só a inteligência. Então isto ocupou grande parte da nossa sessão, devo dizer, porque o debate sobre o que é de facto a inteligência dá muito que fazer, e lá está a parte técnica dos modelos, dos LLMs, dá muito que fazer ao que será realmente inteligente, e aqui fizemos uma separação do que é racionalidade, do que é inteligência e do que é que nós tendemos a antropoformizar essa mesma inteligência. Então, simplificando, lá está, chegamos à conclusão que nós usamos comumente a palavra senciente para animais quando têm atitudes racionais, portanto, têm um raciocínio envolvido para produzir determinado efeito ou determinada atividade pretendida. Demos alguns exemplos dos animais e voltamos outra vez à questão do que é ser inteligente. E, portanto, se inteligente for uma capacidade de ter à minha volta determinados dados ou ferramentas e conseguir deduzir um caminho para um determinado objetivo, então podemos chamar a AI AI. Se associarmos a parte inteligente a uma capacidade mais abstrativa, então aí já estamos a recorrer ao ser humano e já não será exatamente a palavra indicada para o sistema AI. Mas, continuando na parte dedutiva da questão, então todos concordamos que pode ser AI. Julgo eu. Sendo AI, então vamos ao ponto 1. Nós ainda nos perdemos um bocadinho na inteligência, mas indo aqui ao ponto 1, capacidade para criar indivíduos e pessoas como parceiros da AGI e como co-criador de instituições futuristas e pós-humanas. Aqui parece-nos que já temos um bocadinho, já estamos a percorrer esse caminho, não precisamos sequer da AGI. Nós já temos instituições que funcionam um bocadinho com os algoritmos. Já temos, nós próprios a níveis individuais, temos todos ferramentas, todos temos telemóvel, todos usamos ferramentas de LLMs para nos ajudar nos nossos trabalhos, portanto, já funcionamos um bocadinho aqui. Na AGI, portanto, isto terá probabilidades para progredir ainda mais, mas será semelhante a todas as tecnologias que nós tivemos até aqui. Não é? Nós tivemos, e falamos nos vários exemplos, tivemos o livro. Portanto, a humanidade com o livro é uma tecnologia que nos conseguiu partilhar informação, conhecimento e desenvolvimento e evoluir nas sociedades graças ao livro. E, portanto, o próprio livro também tem tanto coisas boas como coisas más. Não é? Nós conseguimos, com o livro, divulgar ciência, mas, portanto, isto não foi falado, mas é a própria autoria aqui, acrescentar. Aquele livro famoso do Kramer com o Malus Maleficent das bruxas também foi devido à imprensa e também teve as suas consequências na sociedade. Portanto, há sempre aspectos positivos e negativos com o aumento de uma nova revolução tecnológica, não é? Temos o livro, temos a máquina a vapor, a industrialização e, portanto, agora temos a inteligência artificial como nossa muleta para termos um salto em termos de sociedade, de conhecimento e, portanto, isto terá inerentes as partes negativas e as partes positivas. No ponto 2, instituições híbridas, humanos e AGI e sistemas simbióticos, identidade como relação provisória e relação como entidade profunda. Aqui tivemos um bocadinho a explorar o que é que será o simbiótico e, portanto, havia aqui a dualidade se já podemos considerar simbiótico os chamados gadgets, o telemóvel, os óculos com realidade virtual incorporada, ou simbióticos mesmo no verdadeiro sentido da palavra, em que temos a inteligência artificial, ou se quisermos a parte sílica, os chips, mesmo dentro do ser humano e, portanto, vindo de dentro como uma verdadeira simbiose. E aí, queríamos
portanto, começa a haver o problema da identidade. Se nós temos um sistema híbrido, passamos a ter um sistema tríplice. Temos humanos só de carbono, temos humanos e sílica com um bocadinho a realidade aumentada ou a própria AGI no interior desse ser simbiótico, e temos a AGI só per si, portanto, uma entidade só de sílica, mas inteligente. E então começamos também por discutir se têm todos direitos iguais. A entidade de carbono tem que ter direitos iguais com um híbrido, e, portanto, chegamos à conclusão que entre o simbionte híbrido e o ser humano só de carbono, os direitos deveriam ser iguais e os deveres deviam ser iguais, realçando a parte dos deveres. Na parte da AGI simples, cria-se um problema aqui, mas não seja de código logístico, que é quem é que deve ser responsabilidade. Ela já é uma entidade autónoma, inteligente, racional, capaz de termos um código legal que a condene ou que a responsabilize, ou, em último caso, é o ser humano de carbono que a construiu, que deve ser responsabilizado. E, portanto, aqui também falamos de crimes, como os crimes cometidos contra os Rohingya, quem é que se responsabilizou? Na altura dos Rohingyas, em 2016, ninguém foi responsabilizado. Foi chamado os donos do algoritmo do Facebook que realmente viralizaram ações contra os Rohingyas, mas, na realidade, não foi ninguém responsabilizado. Quem é que devia ser? Mas, portanto, só chegamos à conclusão que o ser humano de carbono e o híbrido têm direitos iguais, ou deve ter direitos iguais e deveres iguais. A AGI ficou um bocadinho na nossa dúvida. Em relação aqui ao ponto 3, eu vou deixar para o fim, porque não tivemos muito tempo de explorar. Aqui na dissolução da entidade humano-máquina, hiperconectividade e modelação das redes, em que se insere, acaba por ser uma continuação dos direitos e deveres. Quem sou eu? Que direitos tenho? Que responsabilidade temos na sociedade e enquanto sociedade? Voltamos aqui para as identidades múltiplas digitais e para biológicas e, portanto, e para o problema da identidade. E aqui, portanto, surge todos estes direitos e deveres também nos vão entrar para o paradigma da sociedade, não é? Será que todos vão ter os direitos iguais e os deveres iguais nos vários sistemas da sociedade? Que sociedade é esta? É uma sociedade capitalista? Quem é que lucra? Deverá ser capitalista? E chegamos à conclusão que neste aspecto temos que ter uma revolução, que, portanto, o modelo capitalista não será um modelo mais saudável para todos termos direitos iguais no futuro. E, portanto, teríamos que mudar aqui o paradigma. E este paradigma também nos leva a mais paradigmas. E aqui, portanto, seria um sistema mais... Chegamos ao eu virtual e ao eu com o seu próprio avatar, a uma sociedade cada vez mais democrática, porque cada um podia ter o seu próprio avatar para votar por si, portanto, seria uma democracia mais inclusiva. Cada um tinha o seu próprio direito de voto e não apenas um representante, portanto, seria um sistema teoricamente mais funcional, mais democrático, supostamente. Mas aqui também chegamos à conclusão que, no caminho aqui para a AGI, portanto, num futuro próximo, será que esta democracia se manteria ou seria uma democracia mais socialista, mais igualitária, ou poderá ir num futuro próximo mais evoluído para uma anarquia funcional? E aqui gera-se o paradigma. Se for uma anarquia funcional, temos aqui as entidades híbridas. E o ser humano continua biologicamente a não ser tão evoluído como a própria evolução que o próprio ser humano realiza. E então poderá haver aqui a necessidade de um mito, de um ente superior. E nessa circunstância, se há um ente superior, obviamente seria a AGI, ou, eventualmente, o simbionte híbrido. Mas se há um endeusamento da AGI, então aí deixa de haver socialismo, deixa de haver anarquismo e estamos outra vez no tecnofeudalismo. E, portanto, súbitos de um endeusamento da AGI. Chegamos também aqui ao vazio e à espiritualidade e, portanto, há aqui duas vertentes. Pode ser esse vazio, essa espiritualidade preenchida pela própria AGI e aqui em duas vertentes. Na vertente endeusada, na vertente que já se começa a ver na sociedade em que o ChatGPT é o psicólogo, e é o psicólogo quer de todas as camadas da sociedade, quer de crianças, quer de adolescentes,
quer de adultos que encaram o ChatGPT, é um exemplo, como o outro LLM, quanto como o psicólogo e o consultor, tanto é médico, como é consultor, como é psicólogo. Portanto, será que está aí o preenchimento do vazio e da espiritualidade? Por último, 3, não chegamos aqui a uma conclusão, porque da massificação e da alienação. Desculpem, o ponto 3, na gestão de fontes de dados, portanto, a gestão de fonte de dados, se calhar, aqui relacionamos com duas maneiras, portanto, a tecnologia está feita para que o ser humano cada vez possa estar mais liberto e não trabalhar, e, portanto, a cultura do não trabalho deve ser explorada, deve ser incentivada, e, portanto, aí estaria outra revolução a ser feita na sociedade. Portanto, não uma identidade com aquilo que eu faço, mas só com aquilo que eu verdadeiramente sou. O trabalho não estar associado automaticamente à pessoa. E aqui, lá está, numa sociedade capitalista, então, os próprios sistemas e os donos dos algoritmos deviam-nos pagar até por um sorriso, porque nós estamos a fornecer dados e, portanto, esses dados são os nossos e, se calhar, são alvo de monetização de dinheiro, alvos de pagamento, ou então já numa sociedade até sem necessidade de dinheiro, teria que ter aqui outra reestruturação e três revoluções, no fundo. Somos adeptos. O não trabalho, a cultura do eu, uma nova sociedade, um modelo alternativo ao capitalismo e, se calhar, umas regulações no próprio algoritmo, portanto, um próprio código que impedisse o feudalismo tecnocrático e o endeusamento da AGI. Portanto, é a minha visão e eles são culpados por ter sido aqui o repórter, portanto, obviamente que devem querer acrescentar ou contra-argumentar tudo aquilo que eu disse, portanto, força. Querem acrescentar alguma coisa? Só acrescentar uma coisa, até por causa do Ângelo, não está aqui, com pena. Então, Ângelo, não está aqui? Não está. Okay. O Ângelo, mas ele disse uma coisa interessante sobre o pragmático das relações, que é as relações de poder, que são as relações sobreviventes da organização social. E há um aspecto que é interessante no meio disto tudo, é que o indivíduo continua a ser, em última medida, o grande gerador de dados. É por isso que nós acedemos, interagimos com os LLMs e gastamos toda a água e energia e continuamos a fazer isso sem custos, não é? Porque esses dados são aquilo que de mais importante é, pelo menos a esta fase, necessário para formar a próxima geração das tecnologias, não é? E, portanto, nessa perspectiva, o verdadeiro poder, a verdadeira soberania está centralizada nos dados e na vulnerabilidade dos dados. Como é que se organizam, como é que se mantêm, quais são as barreiras para eles, como é que se transportam, onde residem e qual o tipo de acesso que é tomado. Portanto, essa aí é, curiosamente, além dos chips, além da energia, verdadeiramente a gestão da informação, nesta perspectiva, uma acho eu, das confrontações que nós podemos ter no contexto europeu para conseguir, enfim, estar pelo menos vivos nesta e termos uma identidade própria para cada um dos indivíduos, não é? Portanto, e uma das boas formas de segurança, não é? É a segmentação e, portanto, de facto, termos indivíduos separados acaba por ser a nossa capacidade de, enfim, termos essa identidade. Para isso é importante os conceitos partilhados. Pronto. Acho que é um complemento, mas acho que foi muito bem. E não é um exercício fácil, porque estando 3 pessoas na área dos sistemas de informação, são reducionistas do ponto de vista que têm alguma dificuldade em especular muito mais do que as perspectivas técnicas e a nossa visão muito mecânica e muito reduzida, portanto pouco especulativa, de como é que as máquinas vão, não é? Portanto, por sustentação, não é? Da aerodinâmica, e portanto aqui não há magia nenhuma, é a segurança e o risco associado com isso. E portanto isso deteve pelos 3 muito e fez um papel fantástico de que é normalizar este discurso que depois ficou muito... A incorporação da Flor Bela é fundamental. Foi importante porque ela traz uma visão completamente diferente. Para já ter ela tem uma marca. Obrigado, Luís. Dar-te o bote. Muito obrigado, Luís. Só posso estar feliz
as vossas caras têm felicidade, mesmo quando desesperam e dizem que nós estamos preocupados com coisas infantis, que eu acho que é verdade, mas temos que pensar, o ser humano sempre pensou e como o Mendo dizia, continuamos. E, portanto, vamos continuar. Desejo o melhor para vós. A PDSI vai continuar. A PDSI precisa de vós, precisa de todos vós e de muitos outros. Nós queremos continuar a trazer mais-valia. Cada um de nós encontra a mais-valia naquilo que são as nossas atividades. O grupo dos futuros é um exemplo nítido, o grupo da saúde também, o da regulação digital anda meio louco com a quantidade de eventos que vamos fazer para o ano e, portanto, temos da cibersegurança, temos uma série de eventos planeados. Precisamos de vós, das vossas ideias, das vossas dinâmicas e acima de tudo, agradecer-vos a vossa presença até esta hora e esperar agora que contribuam para o resultado final. Desta sessão, deste dia, sai um documento que eu vou enviar para, principalmente, aqueles que foram os representantes dos grupos, mas depois mandamos para todos e estamos abertos a fazer os devidos ajustes. E, portanto, ficamos com mais uma peça. Se juntarmos as peças todas que a PDSI tem, como eu estava a dizer de manhã, eu acho que é um estoque empírico de uma riqueza brutal, porque é a riqueza da sociedade da informação em Portugal. E, portanto, muito obrigada a todos e uma ótima viagem.